Olá, boa noite a todas, todos e todos. É um prazer tê-los aqui nesse dia, último dia do Novembro Negro, né, no mês da Consciência Negra. Essa última oportunidade de nós termos a falar neste mês e não durante o resto do ano sobre a questão da consciência, o que seria ter uma ciência conjunta dessa negritude, né? Uma consciência dessa negritude, uma forma mais própria, uma forma mais potente, uma forma mais interessante de se falar em negritude, e que essa forma seja não só aquela de destacar os dedos que apontam e nem os rostos e corpos que são apontados, mas também destacar o meio em que as coisas ocorrem, as ideias em que as coisas se trazem e as potências e impotências que são trazidas diante dessa situação alarmante, secular e que insiste em ainda permanecer vigente, que é a ideia de uma negritude subalterna, submissa, subcolocada e assim por diante. Esse pensamento negro forte que conjugue e comungue de todas as potências, de todas as tradições, de todas as culturas obliteradas, esquecidas e colocadas em segundo plano, terceiro ou último plano, servem para nos mostrar, nos demonstrar taxativamente que nós temos muito a ganhar quando nós nos unimos, quando nós nos conhecemos, quando nós nos colocamos, quando nós nos reinventamos a partir daquilo que temos de mais melhor e que temos de mais próprio, que temos de mais profundo, que é uma interação, uma conjugação de elementos, uma continuação de informações, de histórias, de oralidades, de escrevivências, e essa escrevivência eu cito em homenagem a Conceição Evaristo, que parabenizo-a pelos 75 anos de pura potência, de pura negritude, de pura escrevivência, né? De negra escrevivência. E isso é importante para a gente poder pensar sobre isso. E hoje mesmo estamos recebendo, vamos receber a amiga Andréa Souza, ela já está presente aqui na sala, para a gente conversar um pouco sobre coisas que nos afetam, coisas que nos interessam, que são coisas que nos fazem o dia a dia e que não são conhecidas, e como esses projetos e como essas questões negras, elas são questões que aparecem e consequentemente que elas sempre se repetem, sempre se reproduzem. Então eu vou chamar a Andréa para começar a falar conosco. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu sei a Andréa que vai ter que entrar e pedir, solicitar para começarmos a conversar. Deixa eu ver se eu consigo convidar. Deixa eu ver se é isso. É isso. Deixa eu ver se... Andréa, tua câmera tá... Isso, agora sim. Boa noite, André. É um prazer te receber aqui. Vi agora... Eu te vi agora, faz nem um minuto, estava a doar sangue, né? Eu até achei interessante começar a falar isso, porque colocaste lá um vídeo, uma chamada para se doar sangue, isso é bem interessante. Mas, André, muito obrigado por receber o convite. Até foi um convite que, primeiramente, era para ser feito no YouTube e tal, teve alguns problemas e contratempos. Nós estamos aqui juntos, firmes e fortes. Então, vamos agora conversar um pouco com a Andréa Souza, ativista. Eu prefiro o artivista do que o ativista, André. Idealizadora do movimento Mulheres na
Contramão, aluna do Renova BR, do Vote Nelas e do Atenda das candidatas, entre outras coisas. Essas são só algumas credenciais que a Andrea tem, que ela vai falar depois, se ela quiser. Aqui é livre, Andrea. E eu queria que primeiro que você se apresentasse, dissesse ao público, acho que eles vão ver, e que vão ver também no YouTube, eu vou colocar no YouTube depois, quem é Andrea Souza e por que Andrea Souza escreveu o texto que escreveu, que é o texto que nós vamos falar um bocadinho dele daqui a pouco, que é um texto sobre a eugenia no... Então, André, muito obrigado, prazer te receber novamente aqui no projeto Asile e Yango, e a palavra é tua. Você sabe que é sempre uma honra, uma satisfação estar com você, em toda a significação da nossa ancestralidade, né? Vamos saudar Conceição Evaristo, vamos salvar Zumbi dos Palmares, vamos saudar Dandara, Aqualtune, todos os pretos que nos antecederam, todos os que virão depois de nós. E Andrea Souza é isso, cara. Eu sou uma preta, né? Eu sou de São Paulo, mas eu moro no Rio Grande do Norte. Eu passei eu sou uma sobrevivente de violência, e eu entendi que a gente resistir, mas não é resistir calado, sabe? Então é resistir com ações. Eu cansei de reclamar somente, não adianta a gente reclamar para o travesseiro, a gente chorar no banheiro. Então a gente começou a fazer ações, porque eu tenho 50 anos. Eu fui criada num período que a gente não falava de racismo, gente. Não falava de racismo. A gente simplesmente aceitava o nosso lugar de fala. O nosso lugar de fala era na cozinha, era na portaria do prédio, né? Era esses lugares que nos eram destinados. Era para lá que a gente sabia que a gente ia correr. Eu tive um diferencial, eu fui criada numa classe média alta de São Paulo. Foi bom. Eu não sofri o racismo latente, lascivo, mas não havia paz junto comigo. Não havia ninguém parecido comigo dos lugares que eu frequentava. Então, eu não tinha pertencimento. Então, aquela frase que diz que a gente não nasce negro, né? A gente se torna negro, para mim é um fato. Eu, por muitos e muitas décadas, eu invejava a branquitude, eu sonhava com a branquitude. Eu não cheguei a alisar os cabelos, nem nada assim, porque eu achava que era, sei lá, era estranho. Então, mas eu sempre mantive isso hoje, atualmente por rebeldia, mas na época, porque nos lugares eu sempre fui uma das meninas brancas, né, ou no trabalho, o pessoal podia ter cabelo solto e o meu tinha que ser porque ele era armado. E a gente achava normal você prender o cabelo, porque a sociedade é assim. E atualmente, quando a gente reforça, porque não é de hoje que a gente luta contra racismo. Muitas vezes a gente não valorizou e nem deu voz àqueles que estavam antes de nós. Salve Marighella, salve toda a gente que morreu e sofreu até o momento que a liberdade se fala. E mesmo assim nós ainda somos censurados, porque no poder a gente ainda tem brancos e pretos que são capitães do mato. Então, e muitas vezes quando a gente vem falar sobre esse assunto, é mimimi. Ai, gente, mas isso já passou. Você tem que superar, você é uma pessoa tão inteligente. Por que você só fica falando de que acontece nos tempos reais? Para aqueles que negam, aí vem essa matéria de agora. Eu participei de umas 3, eu tive a oportunidade nesse 20 de novembro de participar de 3 matérias diferentes, uma para imprensa preta, outra para TV social media. Eu tive a satisfação de também poder fazer matéria. O Saiba Mais é um canal alternativo de informação aqui no Rio Grande do Norte, de perfil, sim, mais para o lado humanitário. Então, quando é humanitário, a gente tem que falar que é mais voltado para a ideologia de esquerda. E eu queria falar sobre um tema diferente. Eu queria que a galera não ficasse só falando, é mimimi, sua vitimista. Eu queria ter fatos e evidências. É isso que o Renova muito me ensina, sabe? Eu tenho muito orgulho de ser uma bolsista Renova BR. Então, não adianta a gente ter fala. A gente tem que falar de dados e evidências. Aí eu fui procurar dados e evidências para provar o racismo. Apesar que, para mim, é uma coisa óbvia.
E muitos dos meus amigos não racistas falam, André, isso é óbvio, por que você está discutindo sobre isso? Porque há quem negue, há quem diga que no Brasil não tem racismo, há quem fale que a gente é tratado da mesma forma. Então eu tenho que partir da base. E aonde está a base? A base, para mim, além da escravidão, que nós somos o último país a libertar não, jogar, entendeu? Porque não foi uma libertação, não foi uma carta branca que me otorgou. A caneta branca simplesmente foi um detalhe financeiro, capitalista, porque o Brasil estava começando a sofrer sanções, como nós teremos, eu acredito, que um passo em relação ao meio ambiente, não porque o nosso país se conscientizou, porque nós sofreremos novamente retaliações de quem tem dinheiro, então a gente é obrigado a seguir o ecologicamente correto, o concreto, para poder não perder espaço. Então, eu fui procurar uma forma de falar para as pessoas que negam, para aquelas que não conhecem, de onde vem esse racismo que nos norteia. E aí eu caí em eugenia, que muita gente não sabe nem que é, muita gente não conhece. Então, gente, eugenia é um termo que vem do latim, que vem, tipo assim, cobrir nascido, né? Eu tenho muitos amigos que discutem comigo quando eu falo de Charles Darwin, mas assim, o doido que inventou isso é primo do Darwin. Então, ele se encantou pela teoria, pelo livro da origem das espécies, que era a questão da seleção natural, mas aí, loucamente, ele acreditou que na seleção natural nós éramos o elo fraco e não o elo forte, que nós éramos a raça desenvolvida, que nós éramos aqueles que atrapalham. E isso se espalhou porque a gente ainda vê nos Estados Unidos reflexos. Esse movimento eugenista é o grande responsável pelo que a gente vê nos Estados Unidos. Ontem passou, né, infiltrado na CAN, e lá eles falam mesmo da eugenia, eles citam a eugenia no filme, e também foi uma das fontes de inspiração no movimento nazista, que veio da direita. Vamos só recordar, gente, o nazismo veio da direita. Então, quando a gente fala de eugenia, é para provar que existiu, que é um processo estrutural. O Brasil foi um dos primeiros países a importar a eugenia, que era um princípio separatista, que era um princípio, por exemplo, na Europa, começou na Inglaterra, e na Inglaterra, quem era a bola da vez? A bola da vez, os judeus, os negros e os ciganos. Enquanto os caras estavam tudo lá lascado, entendeu? Então, esse grande gênio, que é o Godot, ele achava que só ia funcionar, tipo assim, se os pobres tivessem menos filhos e os ricos tivessem mais filhos, porque a descendência que ia ser, né, ia ser a supremacia, seria a supremacia branca. Ponto assim. Aqui no Brasil, a gente teve oficialmente em 1912, por aí, entrou oficialmente no Brasil esse sistema de eugenia, mas a gente tinha os asiáticos, porque a gente tinha muita gente, os imigrantes japoneses, já estavam começando a migrar para cá. A gente tinha os negros, que tinham recém-alforriados, então tudo que era ruim era culpa da negrada, né, que estava, principalmente no Rio de Janeiro, tudo era culpa da negrada que estava estragando o Rio. E as pessoas deficientes, que com deficiência, qualquer tipo que fosse. Que dá o direito, cara, a gente... Essa questão de fazer os exames pré-nupciais começou por causa disso. A questão, você podia se divorciar se uma das partes, por exemplo, você tem um filho que nasce com deficiência, a pessoa podia se divorciar da outra. E você fala, cara, isso não vingou. Vingou. Quem é de São Paulo vai para São Paulo. Existe uma rua muito famosa, que é a Doutor Arnaldo, que é o Dr. Arnaldo foi o fundador da Faculdade de Medicina. E ele é um grande adepto da economia. Qualquer time que a Globo fala tanto, era um radialista, um dos principais atores para colocar na mídia a eugenia. Meu preferido, infelizmente, Monteiro Lobato,
Era um eugenista de carteirinha que chegou a escrever um livro, Presidente Negro, onde existe uma utópica América, Estados Unidos da América, em 2228, onde um negro é eleito. Ele levou alguns anos, a gente teve o Obama. E por uma revolta do povo branco, ele sugeriu uma escravização em massa dos negros. Foi um brasileiro que escreveu isso. E ninguém se opôs. As pessoas falavam, mas eles nunca vão chegar no poder. E a gente tinha o pai da eugenia aqui, que foi realmente o cara que a gente não tinha tanto a questão do separatismo como o KKK nos Estados Unidos. Eles até permitiam que miscigenasse, mas através da miscigenação a gente transferia os negros. Então, quando tinha um pobre, tudo bem, pelo menos a gente fica menos preto, menos escuro, menos sujo. Então, falar de eugenia para mim é dar outra face de uma outra forma, sabe? Eu não sei de ter que provar para isso. E quando algum negacionista, racista, ou seja, de produção vem falar alguma coisa, que vieram já, eu falo, é a Constituição de 1934. Olha lá o artigo. E lá você vai encontrar. Então, não diga que eu estou inventando, que eu estou mentindo, que eu estou aumentando. É fato. Contra fatos não há evidência. A gente tem que entender que foi um plano. A condição que nós temos, até, eu acho que todo preto tem um pouco de síndrome de impostor, né? A gente nunca se acha realmente lugar devido. Veio desse movimento que desgraçou o mundo inteiro. O que eu posso fazer? Eu posso apagá-lo? Não, deixa ele lá. Para que a gente entenda como tudo começou. Eu acho que todos esses grandes feitos, claro, a gente tem que derrubar o Borba Gato, o Bandeirante, a gente tem que entender como é que começou aquilo. São monumentos da vergonha, não orgulho. Não são ruas que dão orgulho. Da nome de rua, a gente que é menos que gente, na minha opinião. Mas eu posso entender que foi eles estão lá, engessados. A gente não pode falar o que passou, mas a gente pode, sim, alterar a história que acontece. Isso veio, para mim, da crítica que foi recomendada por uma pessoa que eu também não menciono o nome, de uma fundação que é nossa, a Fundação Cultural Palmares é nossa. Então, indo aos preceitos do atual pessoa que fica ali, eu realizei a minha autocrítica. E na minha autocrítica, desculpa, o Capitão do Mato tem síndrome de Estocolmo. Ele se apega ao seu agressor, ao seu sequestrador, aquele que nos mata. E a eles, eu tenho pena, porque precisam de tratamento psicológico, para entender que está muito errado. Tem a quem nos mata, seja fisicamente, seja em sonhos, seja em biologia, seja em espaço de fala. A gente não passa por isso que a gente não fala nome mais de Capitão do Mato. Só então, assim, é necessário que a gente fale de necessário, sabe? É necessário que com os filhos, é necessário que os jovens saibam de onde veio esse massacre, que você fala tudo bem, libertou os escravos, acabou. Não, igual novas ondas. Foi uma nova onda que veio de uma forma tão gigante, que novamente veio de pessoas grandes, pessoas com poder, pessoas muito bem relacionadas, na nossa sociedade. E a gente ainda, de repente, é isso que a gente tem que lidar. É contra isso que a gente tem que combater. É muito mais que um ser racista. A ideologia racista. Eu faço parte desse quadro. A única coisa é que a gente desvende, sabe? Fale.
que a gente tire da obscuridade uma coisa que tanta gente tem orgulho. Então, assim, passou da hora, sabe? E é isso, mais ou menos. Então, vamos falar nós dois. Eu cansei de falar sozinho. Não, tem muita coisa interessante no que você falou agora, no que você escreveu, na sua trajetória também. E tem coisas que eu achei muito interessantes quando você falou do Dr. Kell, né? Que é o pai, o patrono dessa eugenia brasileira. E, André, tu não acha curioso que o Brasil, para isso, ele foi rápido? Veja, para abolir... Mas é aquilo, né? O que não presta é a mesma coisa. Os Estados Unidos também, que foi rápido, o nazismo também, se a gente for ver, né? O que não presta é uma rapidez. Quando a gente fala que é necessário essa história, é necessário cota, vocês questionam. A cota todo mundo questiona. Né? A cota todo mundo questiona, só que a gente... Não, eu vi socialite, um programa de TV que veio para cá porque quis. A gente saiu da África por livre vontade, porque a gente estava com afim, entendeu? E você fala assim, a gente lá era rei, era rainha. A gente veio aqui para ser escravo porque quis, para cá porque quis. Ninguém mais, inicialmente, fora, muita gente fala, né? A palmitada, coisa e tal. Atualmente, as pessoas fazem relacionamento interracial, elas querem. Mas, inicialmente, quando a gente veio para cá, teve filho pardo, porque as mulheres eram estupradas, os homens eram tratados como um gado. Um homem que ele morreu há tempo, ele teve 40 espalhados. Então a gente tem que entender que existe muito mais do que essa história de, não, passou, acabou. Existem países que já estão pagando indenização para o povo preto. E aqui se questiona o racismo. Se não houvesse, como se nosso país realmente a lei tivesse resolvido todo o nosso problema. Se a gente até hoje morre. Se até hoje mesmo, no mercado, e ela tinha um brinquedo que tinha aquele pop-it, né? Que é aquela não, você tem. E ela queria pegar o pop-it na bolsa. E eu falei, cara, porque no mercado eu também vendia pop. Pode ser que não, sabe, gente? Mas a gente tem a neura, cara. Sabe? E no mercado, nas lojas, quem de nós se sentiu incomodado, se sentiu inscrito. Boa noite, Viviane. Boa noite, Viviane. Constrangido, cara. Por não comprar, ou por entrar, ou por abrir uma bolsa. Tá mudo? Caramba. Tá mudo pra vocês, tá? Não, só tô te ouvindo. Não sei, pra ela tá mudo. Que estranho. Tô pegando o telefone. Não sei, talvez seja... pronto, agora não viu. Pronto. Dá bem. Então, André, aqui tá tocando o interfone, mas eu não vou atender agora, sabe? Mas uma coisa que eu achei interessante você falar do Monteiro Lobato, sabe? O Monteiro Lobato tem... A peça principal do Monteiro Lobato é o sítio, né? O sítio do Pica-Pau Amarelo, em que nós vemos ali um ensaio de uma eugenia ou de um racismo ali escamoteado, sabe? Sutil. Porque até eu estava vendo um comentário, até porque parecia até um comentário simples, até mesmo que você passaria por cima e não perceberia, é que a dona Benta é a avó da casa, não é? Não é isso? Agora que eu confundi, que tem aquela que tem o livro de receitas, que é a dona Benta, né? Mas quem o livro de cozinha é a Anastácia. Mas sempre quem cozinhou, é muito doido isso. Antes de olhar sobre a questão de eugenia do Lobato, né? E o livro de receita é o livro de receita da Benta.
que a gente nunca viu mexer numa panela. Sempre quem cozinhou foi a tia Anastácia. E a tia Anastácia nunca teve vida. Ela nunca teve vida. Ela não saiu daquela fazenda, gente. Ela não tinha parente nenhum. A vida dela, ela viveu uma boneca e 2 metros. Você nunca vê a Dona Benta com nada pessoal, sabe? A vida dela é só na cozinha. Cozinha, cara. E cuidando da casa e tudo mais. Então, a Dona Benta era... A tia Anastácia era um pertence da casa. Para mim, era um pertence da casa. Ela não tinha uma vida própria. E a gente não estava achando isso normal. Todo mundo que tinha um pouco mais de condição tinha uma empregada doméstica que dormia praticamente no salário que ela recebia, né? Porque ela... E ela não tinha folga. Ela não tinha folga, gente. Ela morava... Eu não estou falando isso, estou falando da minha vida. 80. Então era uma preta obrigada. Só que eu não me achava preta. Eu era preta. Eu cresci no máximo pardo. Porque parda me embranquecia. Então, eu me enxergar. Sabe quando a gente se enxerga negro mesmo? Fora do Brasil. Porque ali, eles Colore, senhora Colore. Não sei piada, não sei se. Mas pra ele é verdade, eu sou uma senhora de cor. E aí começa a cair tua ficha, a gente não é argentino, não. A gente é América do Sul. América do Sul e uma América do Sul. E é uma América do Sul misturada. Isso, eu acho que talvez lá no sul acho alguém mais puro. Mas se for mexer misturar. Então, é uma coisa muito importante. É muito triste que a gente tenha respeito por Monteiro Lobato. Isso é dele, sabe? Não estou falando rasguem os para mandar rasgar livro. A gente não é inquisição. A gente só está olhando o livro e os nossos personagens. Os nossos personagens, eles sempre foram coadjuvantes. Apesar de não existiria Capão Amarelo sem Anastácia. Nunca. E ela, na verdade, era a alma. Era ela que costurava a Emília. Era ela. Sempre. Mas a avó. Então, assim, vai ser coadjuvante. Eu cresci, acho que a primeira vez uma posição de destaque numa novela foi Zezé. E ela fazia um papel, mas antigamente babá, porteiro, bandido. Até quando a gente vai ter, claro, toda a minha reverência. Salve, Gilberto Conceição a Evaristo não teve. Salve. Por que Conceição não teve carreira? Ele é tão mentira quanto. Mas a gente ainda continua cerceado. Às vezes eles colocam um de nós mas muito menos destaque. A gente briga, a gente é barraqueiro. Quando a gente chora, a gente é vitimista. A gente sobe, foi. Só que não. A gente não está muito mais além. Não insiste. Se há o direito de ir e vir. Mas a diferença, está sempre repetindo,
acabou. Não morre mais. A gente aquilombou. Se quer se aquilombar, se aquilombar. Porque nós, de minoria, só temos a maioria. Nós somos um povo que descende de um povo que foi escravizado. Mas nós somos descendentes de escravos. A escravidão foi uma parte, um pecado, que é muito maior que a pobreza. A África é muito mais. Muito mais. E a questão dos gregos, quantos gregos copiaram da diáspora africana para se achar evoluído? Tem muita coisa para a gente falar. Mas sempre é eugenia. Aí quando a gente percebe muito claramente, a patrona Elizabeth Taylor, a gente entende que é o caminho. A gente entende que o Cristo foi colocado branco, de olho azul. A gente entende que o Papai Noel também é uma referência a um homem, gente. Mas para ser perfeito, a gente tem que clarear. Eu preciso escurecer as minhas ideias. Preta de alma preta. Eu aceito que a gente tem que fazer cada dia mais despertando, sabe? Só que para ter base, não pode ser só. A gente tem que ter uma base na história para realmente debater com essa elite ou com a quem foi mais massacrado na questão nacional nesse ano. São pobres, mas a maioria dos pobres. A gente está mais na periferia. Se tem muito branco, é porque tem miscigenação obrigatória. E se não tiver miscigenação obrigatória, teríamos. Salve, salve, João. Muita coisa para a gente falar. Muita coisa para a gente discutir. Mas tem uma coisa, André, que... Diga. Tem uma coisa que me veio à cabeça agora do que você falou, da eugenia, ligando muito do que você falou agora, que é o quanto essa eugenia é uma filha do colorismo, e o colorismo também é um filho do processo de violência da mulher negra, o processo de violência do homem negro, entendeu? Todo esse processo de violência resultou dessas duas coisas. Agora, antes de te passar a bola, eu queria fazer uma referência para a Viviane, que está aqui, que ela é uma Unitã, ou seja, ela é uma contadora de histórias. Que orgulho! E ela é fantástica, uma pessoa maravilhosa, e brigou, e conversamos, e discute, sempre que pode, para usar o termo Unitã, para não usar o termo griot, que já é uma apropriação francesa daquilo que nós fazemos, que é contar as histórias. Então, eu queria fazer essa referência, porque é tão propício que ela esteja aqui hoje, porque a gente está aqui conversando, está aqui trocando ideias sobre a eugenia, e sobre a eugenia, inclusive nas nossas funções de contadores e de contadoras de histórias, sabe? Aquela função tão linda que era a função de passar adiante a nossa cultura, nossas tradições, que a gente não fica escrevendo tratados, a gente não fica escrevendo compêndios e tomos, que fica aquelas milhares e milhares de páginas, mas a gente passa, como sentando numa roda, a gente passa de uma geração para outra, a gente conversa de uma geração com outra, e isso foi tentando ser quebrado pela eugenia, foi tentando ser quebrado pelo colorismo. Essa ideia que você falou da questão do aquilombar, André, eu também queria que você falasse um pouco disso, naquilo que algumas pessoas dizem, que a gente se une, a gente, que eu falo, as pessoas negras, né? Mas a gente precisava se unir mais. Ainda há, digamos assim, ainda há frestas, ainda há brechas que fazem com que eu me aquilombe mais, você se aquilombe mais e outra pessoa se aquilombe menos. O Ubuntu, né?
que a gente fala tanto do Ubuntu, não está ainda sendo uma prática de toda a pessoa negra, porque nem toda a pessoa negra tem acesso a isso que nós estamos fazendo aqui, né? Que é conversar numa live, enfim, tem pessoas negras que não têm acesso nem sequer a um telefone, que não têm acesso a um lar, que não têm acesso a nada. Então, como é que a gente pode lutar contra toda essa questão, toda essa depreciação que essa eugenia trouxe, essa ideia de, não só do Monteiro Lobato, ou seja, é um projeto completo. Você vai para a literatura, para as artes, você vai para a ciência, para a medicina, e você vai para a antropologia, que é o Nina Rodrigues, que era médico, também é dessa escola que você citou no seu texto, no seu artigo, e o Nina Rodrigues é responsável por dizer da inferioridade da pessoa, do grupo antropológico negro, né, das religiões tradicionais africanas. Ele inferioriza muito isso e traz aquelas teses ridículas que todos nós já sabemos, né, do tamanho de crânio, do formato da cabeça, para dizer que o negro, isso tudo é baseado na dupla que você falou no texto, o Charles Darwin primeiro e no Francis Galton depois. Eles dois que foram os mentores, e junto com eles outros tantos, pela Europa espalhados, Estados Unidos e tudo mais, e que hoje nós temos essa cena, nós temos esse país que abraçou essa eugenia, esse pratério, e hoje em dia nós vemos ainda esse eugenismo. E você falou uma coisa muito interessante, por exemplo, comerciais, em vários comerciais, eu fico até observando isso, fazem aquela famosa família interracial, né? Todos os comerciais, se você prestar atenção, de 10 comerciais, 9 que são com família, vão ter famílias interraciais. Vão ter um homem negro, ou uma mulher negra, ou o par vai ser branco, e o filho vai ser mais claro. Você não acha que isso é uma revisita? Talvez a intenção não seja a mesma, mas não é a revisita daquela redenção de Kant, que vai clareando, 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 e vai crescendo, vai crescendo, e vai crescendo, até sair da ideia total, a questão negra. Tu achas que essa eugenia é o verdadeiro sintoma do mal que foi feito? Não, aqui nós estamos pregando a desunião e o isolamento das pessoas negras só entre as pessoas negras. Mas nós estamos vendo que essa eugenia que você falou no texto, eu recomendo o texto da Andréia, depois ela vai falar onde é que está o texto, para vocês encontrarem o texto e lerem. É um texto grande em conteúdo, embora seja curto, é um texto de 3 páginas, né? Que é fantástico, que vocês têm que ler, que foi o que baseou essa conversa nossa de hoje. Então, André, o que é que tu me dizes disso que eu falei? Então, eu não tanto na parte técnica, né, aqui, para que seja mais palatável para todo mundo, sabe, para que a gente possa passar para o resto da galera, para que as pessoas possam olhar o que eu queria. Quando você estava falando da mistura, eu já sou tiazinha e sou apaixonada por isso. Eu tive esse pai chamado Fred Nassel, que era realmente dessa questão internacional que a gente falava, né? E que lá era uma coisa não permitida. Os Estados Unidos, eles têm muito mais essa coisa de preto, branco, branco. Aqui a gente, né, agora, a partir de um tempo mais atual, jogador de futebol, né, que era o mais jogador de futebol pretão, ele sempre tinha uma mulher. E ainda tem muito de falar que os homens pretos merecem as mulheres pretas merecem brancas. E a gente fica se questionando e brigando. Na verdade, está tudo na eugenia, gente. Eu acho que a gente é a nossa redenção. A redenção que eu falo, que a gente entenda por que a gente pensa assim. Por que a gente acha assim? Porque é um condicionamento. É um condicionamento que já veio antes, né? Né, que está ativo ali, tipo, um condicionamento que realmente nos colocava abaixo dos outros. E a gente, para poder subir de patamar, a gente sempre teve que ter um branco.
Não foi através dos nossos que a gente fez uma caneta branca e assinou. Todo o processo a gente sempre precisou de um criador, de um branco. As nossas palavras, elas precisam de uma branca para realmente dizer que a gente está fazendo certo, que a gente está falando a verdade, que a gente tem conteúdo. A nova capa que ocorria de preto é diploma, gente. Então a gente se preenche de certificados, inteligência, para comprovar que os caras estavam errados quando falavam em relação ao nosso preto. O que você exatamente falou, entre nós, em roda, de natural, começou a seguir o mesmo método, que é da branquitude. Então, atualmente, um preto, quando vê um preto mais branco, ele olha para a mulher de branquitude, ele olha para a mulher, não é mais o Ubuntu, não, cara, eu sou. Você estudou o quê? Você fez o quê? Você não fez? Não, olha, novamente, não estou desmerecendo. Para ter o direito ao conhecimento. Mas a nossa ancestralidade nos é ensinada. Porque a escola ainda nos diz que 1500 foi descoberta. Então, desculpa. A gente já começa fazendo a história errada. Então, coisa que a gente tem que rever entre os nossos. Sabe que a gente, quando eu falo de Siaquilombe, existem lugares que a gente pode estar. Na senzala, na casa grande, ou o que é o nosso espaço de resistência. A senzala é o na sobrevivência. Se vier inicial, não levante. Não coloque tabus. Não corra. Antes de nota fiscal, de qualquer coisa errada. Não abra a bolsa dentro do mercado. Essa é a senzala. A casa grande é onde a gente percebe que a propaganda na televisão está um dos nossos. A televisão, propaganda. Isso sim é para cumprir quatro. Agora, a gente está no espaço de poder, cada um de nós já teve. Quantas pessoas pretas em espaço de poder nós já tivemos? Quantas pretas na política? Quantos? E quando tiver, foi cota. Se não tivesse cota, não tinha. Cota, cara. Cota foi a cota de negro que a gente era a quantidade de algodão que a gente tinha que escolher. Era a quantidade de café. Essa é a cota. A gente tinha uma cota. E é muito doido hoje em dia, beleza, é o corpo negro, né? Então, hoje em dia a gente vê que a característica uma vida inteira, hoje são trazidas pela branquitude, lábio grosso é feio, a gente tem bunda grande é feio, mas nas cadastras é top. Nossa, só falta o nariz, gente, mas nossos traços, por tantos anos a gente foi humilhado por eles, passo a passo, copiados pela branquitude. Qual que é o problema? Que quando é bonito. Mulher preta de trança, pergunta pessoal, preta, mulher branca de trança, só não posso falar nada porque ela tem direito. Então tem muita coisa que a gente tem que revisitar. A primeira coisa que a gente tem que revisitar é a história. Como é que a gente trata outro preto? Como é que a gente se trata como preto? Qual é o que eu tenho sobre a ancestralidade? Essa é a base, porque branco sabe a história. E a gente não sabe, a gente não sabe a história. A gente não sabe. Apesar que o Brasil está melhorando, só ficou, acho que 15 vezes busca pela África, diáspora, tudo. Então, alguma coisa certa que a gente está fazendo. Salve Lázaro Ramos, salve Mano Brown, salve a vida, salve todos aqueles que realmente estão.
que trazem de forma palatável, ampla, mas assim, a gente precisa da mídia trata isso de uma forma mais que a grande massa possa acessar. Tem que ser, não dá para usar, sabe? Não dá para usar palavras difíceis. Um levanta o outro, e para levantar, olhar para o outro, cara, olhar para o outro com sororidade, e não assimilar o superioridade tudo sempre tudo pra gente, cara. Só lembrar como é que os caras estavam pra gente, que não merecia estar naquele lugar, a gente tem muita coisa. A gente olha com nojo para o ser humano, por uma questão de condição social. Só que todos os nossos estavam nessa condição social há séculos atrás. O fato de nós levantarmos foi o esforço de muitos que estavam com a gente, que se escada, foram mortos, que foram milhares, que foram despedados. Então, o mínimo que a gente pode fazer é honrar nossa ancestralidade, sabe? Eu estou falando para mim que não tem extremo racista, cara, racista. Eu tenho minhas dúvidas ao cérebro dos caras, assim, mas fortaleça a sua rede, fortaleça o preto, sabe? É o que eu falo, quando os caras foi um branco que escrever. Agora dá o significado do hoje. A questão no Rio de Janeiro, a eugenia é defendida pelo autor, é nosso hospital, cara. A gente tem juiz. Infelizmente, a nossa Constituição, eu tenho certeza que muitos têm colocado a eugenia como está sendo feita de forma sutil, que eu digo na maneira de falar, entendeu? Mas quando certas pessoas, certas pessoas no poder, quando a gente retira certo material, quando a gente começa a pensar, quando a gente começa a questionar, quando a gente acha que a data 20 de novembro está disparado fora do combate por pessoas que têm cidades, meu amigo, é errado. Com a gente. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Fantástica a tua fala. E sabe duas coisas que me chamam a atenção em novembro? O 20 de novembro, evidentemente, por tudo que representa, Zumbi e o Palmares, o Quilombo do Palmares e o Quilombo em si. Mas no mesmo mês de novembro, nós temos agora uma tradição incorporada dos Estados Unidos, que é a Black Friday. Que o nome já é um tanto quanto questionável. Não vou dizer que seja ofensivo diretamente, é um nome questionável. E o que eu quero dizer com isso, unindo essas duas datas, é que uma forma de diminuir a importância do Novembro Negro, entender o mês de novembro como um mês de conscientização, não só o dia 20, mas que o dia 20 seja a parte maior dessa conscientização, vamos dizer assim, o apogeu, o ponto máximo dessa conscientização é tentar comercializar, tornar a data, não só a data 20 de novembro, mas o mês de novembro como um mês de um calendário consumista. E consumista não só no sentido de eu pagar para ter uma camiseta do Malcolm X, ou para ter uma camiseta com Mariela presente. O problema não é nem Malcolm X, nem Marielle. Longe disso. O problema é quem comercializa essas pessoas vítimas. E no caso do Malcolm X, você viu que teve dois outros negros vítimas acusados de terem sido os mandantes e executores do assassinato do Malcolm X e ficaram presos anos e anos e anos e anos. Um já morreu e o outro está já muito idoso. Então, e ele disse, eu quero que o Estado me repare, sabe? Eu quero ver o que é que o Estado
eu não lembro agora qual é o estado americano, mas o estado dos Estados Unidos, no modo geral, o que é que vai ser feito para reparar a vida desse cidadão, que vai ser feito para reparar a vida da família do George Floyd, que vai ser reparado para ver a vida da família do João Alberto, lá no Rio Grande do Sul, das travestis negras que morreram aqui no Recife, das mulheres negras que morrem todos os dias, que são violentadas de todas as formas, todos os dias. Morreu mais um, eu acho que no estado de Goiás, era uma mulher negra de 19 anos, e a filhinha dela. Então, o que é que vai ser feito efetivamente, sabe? Porque você falou uma coisa muito certa, você conta nos dedos quais são os protagonistas negros de telenovelas, de filmes, de séries e tudo mais. Hoje até tem mais, porque tem o Lázaro, tem agora eu esqueci o nome da mulher dele, mas Thaís Araújo, tem cantoras, tem cantores, tem o Mano Brown, tem o Emicida, tem o Djonga, tem um monte de gente que é consciente e que fala e que não tem medo de falar e peitar e colocar as suas questões. Mas a consciência negra, André, o mês da consciência negra, que é claro que a consciência negra e a consciência para a existência do negro tem que ser algo do começo ao fim do ano. Mas quando a gente fala de mês da consciência negra, é um mês para tu parares e dizeres, olha, nós tínhamos uma história antes, nós que eu falo, nós negros. Nós temos que ter uma história depois. Não são esses 3 séculos ou 4 séculos de escravização que vai nos diminuir e que vai nos submeter, sabe? Eugenia, Andréa, existe até hoje. A questão é essa. O que é que tu me dizes? É porque nunca acabou, né? Acabou. Só muda o nome. E agora você fala, não, foi uma coisa isso. É simplesmente isso. A gente só mudou de nome das situações. Eu acho que a gente já passou da hora de uma real atitude. Quando você estava falando em relação ao Black Friday, não é só em relação à consciência. Escolher Black Friday também, não, o Dia de Ação de Graças, exatamente, comemora de maneira assim. Eu sou professora de inglês, eu sempre levei para as escolas que eu dava aula, a gente sempre teve Halloween, muito, sabe, comemorado. Thanksgiving, por isso é quase um movimento de repetição, né? Tinha comemorado por causa dos peregrinos, e se não fosse pelos índios, os caras teriam, porque foram os índios que realmente ensinaram como fazer o plantar. Então, e também está sendo dividido. A ação de graças não. O 4 de julho, a data mais importante dos americanos. Não é Natal, não é nada assim. São as 2 datas, é o 4 de julho e a ação de graças. O 4 de julho continua com assim. Mais o Thanksgiving, que era aquela data para você sentar, que era menos o C, mais o C, que não tem tanta você ir na loja cara, comprar o seu peru, fazer o seu macarrão, sabe? Ou fazer a sua torta de batata. Não tem isso, cara. É você construir, é você criar com as suas próprias mãos. É aquilo que a natureza te deu, você pelo ano que você teve, você escolheu o que você tentou. Ponto da família. Nesse momento, tinha uma reflexão, mas o que eles fizeram com aquele povo que inicialmente exagerou, que eles massacraram depois espaço. E eles começaram a dividir essa data também, assim, é muito importante para a cidade. Então, assim, aqui, no meio de novembro, da gente, mas tudo que é para falar, pô, o que eu já fiz para alimentação, minimamente, coloco o consumo, o principal se apaga.
nossa, cara, a culpa é nossa. Quando a gente ouve o cara reclamar, Marighella não era tão preta para ser feita pelos seus olhos. Entendeu? Essa foi a questionamento. Marighella não era tão preto assim como o seu olhos. Mas quantas vezes brancas. Então, a gente tinha que se a pele dele então, em grande parte, é nossa obrigação, é ou que a gente tenha responsabilidade, mas, primeiro, novamente eu falo de uma maneira palatável, não adianta a gente tem que falar da maneira que uma maneira que seja agradável. Não me trazê-la de uma forma que todos entendam. O grande pessoa suspeita, sou apaixonada por caráter urbano, mas assim, principalmente por caráter urbano, a gente tem que conversar, o envolver grande, vou falar o falava para todo mundo. Ele tanto falava para os outros, essa coisa falava para o cara que sabe que você aí você consegue uma que a gente se quando a gente fazer redação, você tem que três duas vezes. Você tem que procurar outra maneira você tem que para a gente ter um morador, tem que ter o Aurélio, agora com o Google, mas antigamente era com o Aurélio. Para ser fluente. E não é isso, cara. Para ser fluente é aquele que faz sentimentos, essa história dele. É aquele que vendia água e agora é voluntário. Mas a gente não, a gente que a gente acha que tem que ser cobrado, eu tive o privilégio de minha família tinha aquela questão da década de 70. Médica que eu tive, era preta. Eu tive o privilégio na década de 70 de uma médica preta. E ela se vestia branco no ouro. Só com ouro. E ela usava turbante. Eu acho que ela quanto isso é significativo. Porque uma mulher ter se formado, ela tinha, era muito afastada. Eu morava na Pompeia e a Vila era muito longe, cara. Era quase 1h30 o porque ali era o espaço dela. Mas eu tive uma médica preta. Formar na faculdade de medicina, sabe? Simbólico isso. A gente ainda fala, olha e vê as pessoas entendendo, achando que é o enfermeiro quando vê. Eu tive sorte. Na década de 70, gente. Eu acho que o Festival Literário da Lua, sabe? Eu tenho 2 momentos para falar de poesias, sarau de só de preta, e eu falo sobre o livro Maria de Jesus. E eu acho que a gente tem que pensar em uma política feminista. E aí a gente entende porque as pessoas tinham escrito que era um jornalista que tinha para simplesmente para mídia. Como é que não tem um monumento de mulher, esse gênero tempo? Jesus, está espalhando todo mundo, Maria de Jesus, tem. Então, tudo isso essa deixado no lugar abaixo. O preto pode até dar uma ação boa, ele ajuda.
contanto que quem mande. Então, aqui, como está a minha depois eu vou deixar o link para vocês, mas fala não, que queria o mesmo sistema, queria o separatismo. Mas os demais, eles achavam que não deixava a miscigenação acontecer. E é isso que nos rege. Eu sou miscigenada. E eu não tenho problema com isso. Não é a gente não é raciais, que é ruim. Ninguém manda na ninguém. Que a gente entende, tem que entender. Os nossos filhos que nossos filhos clarem, que a gente nunca deixe a ancestralidade para que eles possam permitir que eles se intitulem separados. Mas aí, quando a gente fala que é um cara que precisa branco, precisa que aí tem todo mundo um certo ponto de aplicando. Nessa hora, tudo bem. Quando é um branco, que quer instituir direito de cota, mas quando é um preto, isso acontece ainda da questão da cota, todo o processo que foi percorrido. Normalmente eu repito, as primeiras pardas não foram voluntárias. Muitas dessas crianças morreram. Quando tinha filho, ela ia ser uma de leite de um branco, enquanto a criança que ela pariu passava fome na sala. Então, a gente tem que repensar, cara. A gente tem muito a repensar da nossa trajetória. Porque não sofre o risco de algum momento isso voltar. E aí, a culpa é nossa. Todos os retrocessos que aconteceram, nossa. Até a ditadura, foi ditadura. Foi ditadura. A gente ainda não tinha liberdade e nem a informação. A informação está na palma da nossa mão. A gente sabe que tem muitos irmãos que não tem. A galera que é de São Paulo, que também possa ter. Cara, São Paulo é incrível, gente. E os outros estados, mesmo de São Paulo, é incrível. Por mais que a religião, a ancestralidade, mas salve Padre Lancelotti, a coisa que não braço, sabe? Então, assim, por mais que essa religião apostólica humana, né? Foi um algoz cruel. Mas aí, pessoas, eu não tenho raiva, sabe? Separativismo muito bom, mas consciência. Eu tenho uma parcial de direitos, ela dorme, ou ela seja tão sufocada, não enxergar nada. É uma experiência. Ou uma branquitude tão grande, cega. Mas a gente despertou obrigação de olhar, despertar, cuidar e não abandonar o nosso no momento que for. Depois da eleição, cara, é a primeira coisa, vamos esquecer. Mas não é esquecer com qualquer um. Não adianta esquecer colocando no mato, cara. Vamos escurecer com quem é quilombolo. Vamos escurecer com quem é aquilombado. Vamos escurecer com quem realmente quer o mundo. Vamos escurecer. Vamos escurecer. Coisa tá boa. É isso. Infelizmente, o Instagram tem as limitações de tempo mais apertadas, né? Mas eu quero te agradecer imensamente por te deixar falar mais um bocadinho daqui a pouco. Mas, mais uma vez, é sempre bom conversar contigo, seja conversas privadas, públicas, conversas rápidas, longas, enfim. É sempre um prazer conversar contigo, porque eu tenho sempre algo a ouvir
e a aprender contigo. Então, minha amiga Andréia aqui, falando um pouco sobre questões de eugenia, falando um pouco sobre a quilombarce, falando um pouco da história do Brasil, que é escamoteada, que é jogada para debaixo do tapete, quase tudo no Brasil um pouco da história do estado de São Paulo e de alguns personagens do estado de São Paulo, né, que geralmente são tidos como personagens respeitáveis e tudo mais. Então, foi um prazer imenso. A gente passou da Constituição de 34, pelo sítio do Pica-Pau Amarelo, pelo presidente negro, pelo Obama, inclusive. Passamos um pouco sobre os comerciais, aqui a publicidade e tudo mais, e claro, no Ubuntu, que é aquilo que nos une, aquilo que nos aquiloma, no Zumbi, na Dandara, na Marielle, no Mano Brown, no Marighella, tantos outros que não foram citar, a Quatune, na pessoa, tantas pessoas que não foram citadas, mas que merecem ser citadas, que merecem ser lembradas. E se a gente fala de uma consciência negra, se a gente está terminando hoje, eu faço questão de agradecer imensamente, André, porque nós fechamos hoje o mês de novembro, do Novembro Negro, o 1º de novembro, do Asile Young, o projeto. E só uma coisa que ainda não tinha dito, o logo do Asile Young foi ela, André, quem fez. Eu agradeço muito por ela ter feito. Eu só fiz algumas variantes, mas o logo quem fez foi ela, a André, quem fez, muito gentilmente nos presenteou com esse logo, que tem todo um significado de acordo com aquilo que nós procuramos, a ancestralidade, o movimento, o aquilombarce e tudo mais. Então, é um prazer, sempre imenso prazer, André, vizinha, né? Digamos assim, vizinha de Nordeste, vamos dizer assim, que a gente conversar nesse último dia de novembro sobre questões nossas, sobre nós, sobre questões que nos dizem respeito. Então, André, essa é a minha última fala, e agora eu te passo a palavra para você fechar com chave de ouro, ou com machado de ouro, para fazer uma remissão a Xangô, Caô Cabecilê. Então, agora a palavra é toda sua, e muito obrigado mais uma vez por ter estado conosco e ter tirado seu tempo de uma terça-feira, um dia de semana agitado, em todos os seus afazeres e todas as suas ocupações, para falar um pouquinho com a gente. Então, muito obrigado. O prazer é sempre meu, a casa está sempre aberta para ti. A encruzilhada está sempre aberta. Salve, salve. Obrigado, Yuri. Salve. Obrigado, Gleison. Obrigado por não ficou. Foi olhar com calma. Eu acho que esse mês, porque mês da consciência negra, que a gente honre todos os que a gente saúde, dê um melhor para todo mundo. Salve Zumbi, salve Brigado, salve todos aqueles que ainda não enxergam, tem que diminuir. A gente, valeu, Nilda. Existe a mudança política. Isso passará. Isso passará. Porque a gente pior do que a limitação que a branquitude colocar. A gente não é de construir, mas se a gente tiver que se levantar, dar um papo e honrar essa memória, nós somos uma maioria. Isso tem que entender. Só um nome. Rege é muito maior do que a força ancestral. Quem julga a África pelo que os brancos fizeram, se equivoca. A África ancestral sobreviverá. A África permanecerá. E a gente está aqui para relembrar de onde a gente veio. E a gente veio para cá, por eles nossa não ficou claro. Mas agora a gente sente, a gente é o que a gente quiser. E a gente nunca mais determinar o que a gente pode ser. O Banzo matou, mas ele nos curou. Agora a gente sabe que a gente
pode resistir. Obrigada por todos que estiveram. Obrigado àqueles que vão porque esse meu legado para lembrar além de mim. Apoiar. Obrigado novamente por esse espaço de fala. Vai ser uma honra falar. Valeu. Muito obrigado, Andréia. Obrigado, irmã Andréia, eu considero minha irmã. E, por último, salve Conceição de Evaristo, salve Carolina Maria de Jesus, salve Sueli Carneiro e por aí afora, Lélia Gonzalez, para não esquecer de citar. Salve Carolina Maria de Jesus. Eu não posso deixar de citar. Salve. Não posso. Então, muito obrigado a todas, todos e todos que estiveram aqui, muito obrigado. Acho que vão estar depois, essa live vai ficar aqui, depois eu vou transferir também para o YouTube, para também ficar disponível lá. E depois eu vou passando o link e vou informando para todo mundo, para vocês verem, porque merece, vale a pena, sempre vale a pena. Então, amigas, amigos e amigos, vamos nos conscientizar, vamos começar dezembro amanhã, mas nunca esquecendo de nos novembrificar e essa consciência negra abrir e nos abrir mais. Muito obrigado, boa noite, André, prazer estar contigo, até a próxima, pessoal. Valeu, querida, beijo para você, tchau.